Olá, alunos! Sou a professora Marcela. Voltamos aqui com o nosso estudo da geografia. Na aula anterior a esta, eu explanei um pouquinho para vocês no item 6 a respeito das características da população mundial. Falamos um pouquinho para você da questão da superpopulação, dos lugares que são os vazios demográficos, para vocês terem uma noção. Hoje nós vamos fazer aí uma relação novamente com esse tema. Hoje nós vamos falar sobre políticas demográficas contemporâneas. Ou seja, professora, puxa, tem política demográfica? Sim, porque em determinados territórios geográficos, em determinados países, locais, nenhum é igual ao outro. Concorda? Claro, né, professora? Mas então o que acontece? A política ela é feita direcionada para cada local, tá? De acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade da população. Então o que a gente percebe? Por que tem que existir uma polícia demográfica? Para quê? Para controlar essa questão da população, do número de habitantes, para se estudar isso, para ver o que isso interfere na nossa vida em sociedade, tá? Bem, vem comigo. Bem, políticas demográficas. Eu coloquei essa figura aqui, eu gosto de usar a figura para vocês também visualizarem, além de me ouvirem e ter aqui o material escrito, tá? Aqui nós temos uma divisão por países, tá? Como vocês já sabem, os países eles não são iguais, nenhum país é igual ao outro. Então, em termos de economia, os países eles foram classificados, ok? Então, nós temos os países desenvolvidos, nós temos os países em desenvolvimento ou emergentes e os países subdesenvolvidos. Bem, pessoal, eu trouxe esse mapa aqui para vocês, ele é bem atual, tá ok? Ele tem até uma legendinha aqui que eu vou traduzir para vocês. Então, em azul aqui, nós temos as economias, o quê? Os países desenvolvidos, né? Nós temos aqui essa porção em azul. O azul claro, nós temos aqui, segundo a legenda, países em transição, ou seja, em desenvolvimento, tá ok? Aqui, em desenvolvimento. E aqui nós temos, eu não sei se você vai conseguir enxergar aí, nós temos aqui pontos laranja e pontos vermelhinhos, tá? O laranja, ele expressa o quê? Países em desenvolvimento. Já o vermelho, ele é o quê? Considerado país baixo desenvolvimento, que nós podemos chamar aí os países mais pobres, tá ok? Então aqui, o que a gente percebe? Analisando essa questão da classificação entre os países, claro, é óbvio que as políticas demográficas, elas serão diferenciadas para determinado território, não serão iguais, ok? Porque cada país tem o seu desenvolvimento próprio e tem as suas necessidades, né, de políticas, principalmente as políticas públicas. Então aqui, eu vim mostrar para você o que é uma política demográfica. É uma tentativa dos países em controlar a taxa de natalidade de sua população. O que é taxa de natalidade, pessoal? É o número de crianças que nascem. Tá? Taxa de natalidade faz o contraponto com o quê? Taxa de mortalidade. É o número de crianças que nascem, fazendo o contraponto aí com o número de crianças que morrem. Tá ok? Então aqui, mas para que para o país é interessante você fazer esse controle de quem nasce? Por quê? Porque o território, ele já está demarcado, tá? Então, conforme vai nascendo, você faz um contraponto também das pessoas que vêm a falecer. Para você ter uma estimativa, um controle populacional, que é o que a gente costuma dizer. Bem, o que a gente percebe, tá? Aqui diante desse mapa. Uma mudança comportamental distinta entre os países desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento e os subdesenvolvidos. Por exemplo, a mulher que mora aqui no país desenvolvido, que ela mora na Europa, ela não tem a mesma vida, nem a mesma dinâmica, nem a mesma perspectiva, nem a mesma realidade de vida de uma mulher, por exemplo, que mora na África. Tá ok? Então, o que a gente percebe?
A mulher tem uma grande tendência agora das mulheres nos países. A mulher, o casal, enfim, que moram em países subdesenvolvidos, quererem menos filhos. Então, a mulher que vive num país subdesenvolvido, ela quer menos filhos. Fazendo um contraponto para uma mulher que mora, às vezes, na África e às vezes não tem nem esse controle, não faz esse controle, não tem como fazer esse controle. Ela tem muitos filhos. Então, aqui, você concorda que no país onde você tem muita criança nascendo, você tem um controle de natalidade, você tem um índice de natalidade maior do que no país desenvolvido? Então, é essa relação que você tem que ter, tá? Esse contraponto. Tudo influencia, tá ok? Então, quando eu coloquei aqui, quando a professora colocou aqui questão de comportamento, que com o avanço, tá? Com o avanço da sociedade, com a Constituição Federal, com as leis, com a tendência de mercado, com a globalização, com a questão de consumo, com tudo isso que nós já vemos falando nos temas anteriores, o que você percebe? O comportamento das pessoas mudaram. Mudaram a concepção, o planejamento, as necessidades, as vontades, a questão principalmente da mulher hoje, a ocupação, a posição dela na sociedade. E é a mulher que gera filhos. Então, hoje, a gente percebe que, fazendo esse contraponto, né? Então, essa questão desse comportamento, ele varia entre os países, tá? Então, nós temos aqui, dentre essas questões das políticas demográficas, o que nós temos? Nós temos aqui uma política chamada natalista. O que é isso, professora? Essa política, ela é o tipo de política que apoia a natalidade, evitando, por sua vez, o envelhecimento da população. Porque o que acontece? Os países, tem países da Europa, Alemanha, Dinamarca, eles estão enfrentando o quê? O envelhecimento da população. Hoje, grande parte dos países desenvolvidos, tá? Que nós podemos falar, e você pode até fazer esse contraponto de países ricos, eles estão enfrentando esse problema porque o envelhecimento da população. Então, quem que sustenta essa parcela da população? A população jovem que trabalha, população economicamente ativa que nós chamamos. Só que não está em equilíbrio. Então, a proporção nesses países desenvolvidos, países ricos, a porcentagem, o índice de pessoas já consideradas idosas, ele é bem maior do que o número de pessoas que nascem. Então, isso é um estudo matemático, isso se chama projeção. Se continuar nascendo pouca gente e aumentando o número de idosos, o que vai acontecer? Essa população desse país, ela não vai ter pessoas dessa faixa etária que trabalhem para sustentá-las, porque a vida é um ciclo. Então, essa é uma preocupação dos países atuais aqui, que estão na atualidade vivendo esse problema. Então, o que eles se veem? Eles precisam incentivar as mulheres a terem filhos, as famílias engravidarem. Por quê? Porque a população de idosos está aumentando e daqui 25, que é a faixa etária, 25, 30 anos, que esses jovens que teriam que estar nascendo agora, teriam que estar aptos para poder trabalhar, para sustentar, né, essa faixa etária de idosos. Então, tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo, né, pessoal? Bem, então o que eles apoiam? Para apoiar isso, o que você pode instituir como política? Para apoiar. Assistência materno-infantil gratuita. No Brasil nós temos isso também, tá? Que quando a mulher engravida, ela tem direito a fazer o pré-natal gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde. Assim como as vacinas, não é mesmo? Então isso é um estímulo, né? Então você já tem a saúde garantida. Benefícios fiscais para as famílias mais numerosas. A questão do bolso, mexeu no bolso. Para a família que tem mais dinheiro, né, ou que tem mais filhos, ele tem um incentivo, um benefício fiscal. Paga-se menos impostos, tem desconto em alguma coisa. Por quê? Porque ele tem mais filhos.
Então, esse é o jeito de estimular você a ter filhos, tá? Bem, alargamento do tempo da licença pós-parto, tanto para a mãe quanto o pai. Isso aqui é novo, tá, gente? Essa questão de licença maternidade para o pai. Isso é um ganho, tá? É, assim, um ganho, assim, para a família, para o bebê e para os pais, que agora a mãe tem a sua licença. Aqui no Brasil, ela varia de 4 a 6 meses, dependendo de onde você trabalha, se é uma instituição pública ou privada. E para o pai também, que eu acredito que varia em dias, acredito que seja, parece uma semana ou 10 dias, alguma coisa assim. Mas nos países da Europa, na Dinamarca, eu vi certa vez uma reportagem que tem países, para estimular essa questão da natalidade, ela oferece cerca de 1 a 2 anos de licença maternidade. Olha que coisa maravilhosa. Para ver se estimula as mães a engravidarem e a terem filhos. Bem, pessoal, nós temos ainda o horário de trabalho reduzido para a mãe durante o período de amamentação. Isso também é instituído no Brasil, ok? Acredito que seja 1 hora que a mãe pode parar o seu período de trabalho para poder amamentar o bebê até o bebê completar 6 meses. Bem, nós temos essas leis, né? Essas leis, essa política, né? Que chama natalista, mas a contraponto nós temos o quê? A antinatalista, que é para quê? É o tipo de política que pretende diminuir a taxa de natalidade. Por quê? Porque houve um crescimento, né, desorganizado. Teve aumento muito grande e a população não tem estrutura econômica para suprir as necessidades dessas crianças que nascem, tá? Então, é uma realidade enfrentada nos países mais pobres, até mesmo nos países em desenvolvimento ou emergentes. Então, nós temos aqui, eu coloquei essa foto, tá? É uma família que tem muitas crianças. E se chama aqui dos controles de natalidade. Então, o que eles fazem? Divulgação de métodos contraceptivos gratuitamente. Aqui nós temos isso, tá? No Brasil, nós temos aí, são distribuídos preservativos gratuitamente pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Muitas cidades também legalizam o aborto, tá? Estimulam os casamentos mais tardios, porque quanto mais tarde a mulher se casa, né? Você sabe, e aí você já tem conhecimento de que a mulher, ela tem uma data de período fértil, né? A mulher tem limite, o homem não, mas a mulher tem esse limite, né, para gerar filhos. Bem, aplicação de impostos elevados para famílias mais numerosas, elas sofrem sanção, tá? Elas são penalizadas quando elas ultrapassam, têm muitos filhos. Tá, ok? Isso acontece em determinados países. Então, o que vocês percebem aqui? Que o Brasil, ele faz um equilíbrio. O Brasil, ele tem tantas políticas, tantos incentivos da política natalista, quanto antinatalista. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo tema fala sobre movimentos da população mundial, a questão das migrações, que nós vamos abordar também. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.